Boa noite! Que alegria estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. Sabemos que sempre que assim estamos, nós estamos buscando a vontade daquele que é Rei, que é soberano e que é Criador. E sempre que sentamos para juntos estudarmos a Palavra de Deus, temos a convicção de que o Senhor manda o seu exército de anjos e o Espírito Santo para estar aqui conosco, para que assim possamos aprender cada vez mais da tua palavra. Hoje nós vamos aprender a identificar na Bíblia a igreja verdadeira do Senhor. Olha, hoje tem mais de 40 mil denominações. É muita igreja. As pessoas abrem uma igreja após a outra e não buscam, na verdade, os princípios cristãos. Muitos ali estão sendo sinceros, mas muitos estão querendo enganar as pessoas e só faturar financeiramente. Você precisa aprender através da Bíblia a examinar onde de fato está a vontade de Deus para a tua vida, onde de fato estão com um compromisso de levar você para cada vez mais próximo dos céus. Então vem comigo, vamos fazer aquela oração e logo em seguida daremos início a esse maravilhoso estudo bíblico. Vamos orar. Querido Deus e Pai, diante de Ti colocamos as nossas vidas e sempre assim será, Senhor, pois cremos que o Senhor é Rei, é Deus, é soberano e é precioso para nossas vidas. Nada temos de esperança no mundo ao qual nós vivemos, mas cremos que dias melhores estão por vir, com uma nova terra, com um novo reino que o Senhor Jesus trará. Este será o nosso Rei e o nosso reinado. Obrigado, querido Deus, por estar aqui conosco, enviando os teus anjos e o Espírito Santo. Obrigado por tudo o que tem feito por cada um de nós. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E aí, vamos lá? Vamos começar esse estudo bíblico? Então deixa eu passar aqui para a tela do estudo bíblico e agora nós vamos dar início a essa temática tão especial. Olha aí, o estudo nós já sabemos qual é, o Verdade e Vida. E essa temática de hoje é a Igreja Verdadeira. Como eu disse a você, não está fácil identificar onde está a verdade, onde realmente a igreja tem se aproximado mais dos princípios cristãos. São muitas denominações, são muitos pensamentos diferentes, uns abordam uma parte, outros abordam outra, uns acrescentam uma doutrina, outros colocam outra. E como saber onde realmente está falando de Deus? Porque veja, o diabo ele usou um pouco da verdade e um pouco da mentira, e assim enganou Adão e Eva. Também aproveitou essa mesma estratégia para tentar ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas já não funcionou, porque ele estava com a igreja verdadeira, ele estava com a verdade, ele não seguiu os falsos ensinos dos fariseus, dos falsos mestres da lei, ele estava no caminho certo. E você, para não ser enganado, precisa também andar no caminho certo e conhecer essa verdade. Então vamos lá para a introdução, tá bom? Leia aí junto comigo. Deus tem uma igreja na terra e o diabo também criou as suas. Existe um número enorme de igrejas cristãs em nossos dias. E como identificar a igreja que mais se aproxima da Bíblia? Nós não vamos perder tempo, nós vamos conhecer aí algumas da maioria das igrejas que existe hoje. Olha só aí, na sua telinha tem várias igrejas, várias, ali eu posso ver também a igreja que eu congrego, mas eu não posso dizer para você que ela é a igreja certa. Você tem que buscar os seus conhecimentos, você tem que buscar na Bíblia este conhecimento, tá bom? Para que você faça o julgamento correto. Então vamos lá. Qual será a igreja verdadeira?
Qual? Porque muitas, na verdade, têm rasgado a Bíblia e têm ensinado muitas falsas doutrinas. Muitas pregam sobre prosperidade, sobre cura, sobre coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. De fato, deixa eu só corrigir uma coisa. A Bíblia aborda, sim, sobre prosperidade, mas não da forma como estão pregando. A Bíblia fala de cura, mas não da forma como estão pregando. As pessoas têm se utilizado desses recursos para que eles possam ganhar mais dinheiro. E esses recursos bíblicos, na verdade, são utilizados para pregar o Evangelho. Entendeu agora? Então vamos lá. Vamos continuar o estudo bíblico e ele diz assim, olha, a Bíblia mostra as características da igreja verdadeira. Você concorda com isso? Se a Bíblia foi quem deu origem aos ensinamentos de Deus, então como que eu não posso crer nela? Não é verdade? Então vamos aí para a primeira perguntinha desse estudo bíblico e hoje vai ser polêmico. Hoje vai ter muita coisa que você vai aprender. Talvez você até se chateie comigo, eu desde já lhe peço perdão por isso. Mas eu quero lhe dizer que eu não estou acrescentando nada e você pode sim tirar a prova na própria Bíblia. Você vai perceber que o texto bíblico, na verdade, ele apresenta algo que talvez você não conhecesse e a princípio talvez não goste, porque as mudanças nem sempre são legais. Mas as mudanças são necessariamente importantes, tá bom? Então vamos lá para a primeira perguntinha de hoje, que ela diz assim, ó: quem é o fundamento da igreja e pedra angular? Ou seja, qual que deve ser a base da igreja? Qual deve ser o princípio para que uma igreja esteja ali alicerçada, fundamentada, firmada? Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Então, leia comigo ou na minha telinha ou na sua Bíblia, tá bom? Olha aí o texto na sua tela. E ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Você sabe o que é que isso quer dizer? Eu sei que aqueles que trabalham com construção civil com certeza vão compreender bem essa linguagem. A pedra angular ela era aquela pedra de esquina, era aquela pedra central, a que dava todo o firmamento da estrutura. Ela era a principal pedra de uma construção. Ou seja, Jesus é a principal pessoa de uma igreja. Se a igreja não está colocando Jesus como principal, certamente essa igreja já pode ser descartada, tá bom? Mas vamos lá. Vamos compreender quem foram as pessoas que o Senhor instituiu para que assim começasse a dirigir a igreja. Olha aí a pergunta. Quem são os dirigentes da igreja? Efésios capítulo 4, versos de 11 a 12, nos ajudará a compreender mais essa verdade bíblica. E leia comigo aí agora. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Cristo ele instituiu desde lá da época dele alguns para apóstolos. Esses apóstolos, como eu já expliquei anteriormente, só são aqueles 12 que lá estão na Bíblia. Inclusive um deles acabou se enforcando por trair Jesus. Este falamos de Judas. Posteriormente veio o apóstolo Paulo, agregou novamente o número dos 12 apóstolos, entendeu? Evangelistas, tinha muitos evangelistas lá. Cristo instituiu esses evangelistas para que eles pudessem sair, levando também a mensagem do Senhor. Era um atributo diferente a essas pessoas, daquele que foi dado aos apóstolos. Existia também profetas. Os profetas eram aqueles que muitas vezes traziam a verdade nova, ou seja, algo que nunca tinha existido. Seriam profecias, seriam correções, admoestações, seriam várias coisas que eles abordavam, tanto Novo
como também aquilo que já existia na Bíblia, tá certo? E aí ele vai conduzindo para os pastores e os mestres. Pastores é, como nós já sabemos hoje, é muito comum. Estes é aquele que pastoreia o rebanho. É uma linguagem muito própria para aqueles que criam ovelhas, não é verdade? Ou até qualquer outro animal. Mas o pastoreio, excepcionalmente, é atribuído à ovelha. Então assim é feito. O pastor é aquele responsável por cuidar do rebanho, entendeu? E os mestres aqueles que assim ensinavam. Essas foram algumas das funções que o Senhor instituiu para a sua igreja, tá certo? E o que mais a Bíblia nos ensina aí? A terceira perguntinha diz: qual é a tríplice missão da igreja? Você sabia que a igreja ela tem uma missão muito especial? Você sabia que a Bíblia apresenta quais são as 3 missões necessárias e essenciais para a igreja? Olha aí no livro de Mateus, capítulo 4, versos 25. Ele diz assim, ó: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Sabe o que é que o texto está dizendo? Que uma vez que eu aprendi, eu preciso ensinar. Depois que eu aprendi e já estou ensinando, eu não posso também me acomodar. Eu devo pregar para as pessoas. Eu devo buscar instruí-las na verdade. E sabe o que excepcionalmente está falando a respeito da cura? Esse curando as pessoas não era simplesmente algo ao acaso, é também ajudando no serviço social, dando assistência às pessoas. Era Jesus ajudando ao necessitado. E assim, todo cristão que segue o exemplo e modelo de Cristo também deve ensinar e curar as pessoas. Ou seja, eu devo me dispor a ajudá-las. Entendeu agora? E aí, vamos para a quarta perguntinha de hoje? Tá muito boa essa quarta pergunta. Olha lá na sua telinha. Que exemplo a igreja deve seguir? O livro de João, capítulo 13, versículo 15, ele é muito legal, porque ele vai nos ajudar a compreender agora o exemplo que a igreja tem que seguir. A gente já viu muitas características da igreja e nós vamos continuar estudando com essa pergunta e resposta no livro de João, capítulo 13, verso 15. Leia junto comigo, por favor. Porque eu, Jesus, vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Então, qual que é o exemplo que a igreja deve seguir? O exemplo de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus, ele disse uma frase que muitos têm distorcido e outros têm polemizado. Deixa eu tentar lhe esclarecer melhor. Jesus disse assim: sejam santos, assim como eu sou santo. E muitas pessoas olham para esse texto e dizem assim: olha, é impossível isso acontecer. É impossível alguém ser santo como Jesus é santo. De fato, olhando para as naturezas, isso é impossível. Porque a minha natureza, ela é humana. E a de Cristo, ela veio pura, sem pecado, porém também humana. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava lhe convidando a se separar do pecado. Embora Cristo tenha vindo à terra sem nenhuma mancha de pecado, mas ele poderia sim ter cometido pecado aqui na terra. Ele escolheu viver para Deus e não pecar. Você também pode escolher isso. E é o que Jesus está lhe convidando a fazer. Não é na sua natureza pecaminosa que ele está observando. Ele está lhe motivando a dizer não ao pecado. E você sabe que sempre que estás fazendo algo de errado, existe uma voz que fala para você: não faça. Ninguém precisa lhe ensinar, porque o próprio Deus está falando ao seu ouvido: não faça. Tá bom? Não dê ouvidos à segunda voz, essa não tem importância. Mas essa primeira voz, que é a voz de Deus,
você precisa ouvir, tá certo? Olha aí, vamos então à quinta perguntinha e essa já vai começar a esquentar um pouco esse clima de hoje, tá bom? A quinta pergunta, ela diz assim, ó: qual é a norma de conduta da igreja? Você sabia que a igreja precisa ter uma norma, ou seja, um manual, um segmento, algo que ele deve ser conduzido? É uma forma de criar regras para seguir no bem-estar. Você sabe qual é essa regra que o Senhor deu para que a igreja pudesse seguir? Deixa eu tentar explicar melhor. Em todos os lugares do mundo existem as leis, certo? Leis civis, existem as leis que elas vão impor à civilização aquilo que podem e aquilo que não podem fazer. E se porventura descumprirem, elas serão punidas. Então leia comigo aí na Bíblia qual é esse conjunto de normas, de regras, de leis, de conduta que a igreja tem que seguir para que ela possa ser considerada como a igreja de Deus. Olha aí, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 17, ele fala o seguinte: que os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a conduta dos santos. Eu até lhe convido a ler todo esse capítulo, ou especialmente aí se você for pegar no capítulo 12, verso 17 por completo, ou do verso 6 em diante, você vai perceber que Deus está falando com um povo e uma mensagem para os nossos dias atuais. E Ele está falando para aquele povo ali, diz: olha, vocês que já estão vivendo aí, entendam o que eu estou lhe dizendo. São vocês que precisam seguir essa norma de conduta. Guardem os mandamentos que eu tenho dado e sigam e deem o testemunho de Jesus Cristo. Entendeu? A igreja verdadeira, ela precisa guardar os mandamentos, não 9, não 11, como eu já falei anteriormente, mas os 10 mandamentos. E quem instituiu esses mandamentos? Foi Moisés? A gente já viu que não. O próprio Deus, ele escreve com o seu dedo em tábuas de pedra. E assim nós vamos agora aprendendo cada vez mais com a Bíblia. Tá certo? Vamos lá. Vamos para a sexta pergunta de hoje, que ela fala assim: que dom possuirá a igreja remanescente? Você sabia que a Bíblia também fala a respeito de um dom no qual o remanescente do Senhor esse terá? Ou seja, aqueles que buscam sinceramente a verdade bíblica, aqueles que buscam sinceramente se espelhar o máximo na Bíblia, se aproximando ao máximo dos seus ensinamentos. O livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 10, nos ajudará a compreender esse dom que a igreja remanescente precisa ter. Olha aí: pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A igreja precisaria ter uma direção de um profeta. Veja, todos os tempos da história sempre houve profetas. Não houve um período ao qual a igreja estivesse necessitando. Claro, a gente lembra que teve um tempo que Deus se calou, mas mesmo assim existiram profetas que anunciaram o reino. Não seria diferente agora no final dos tempos? Deus não dá um profeta para que todos pudessem ser guiados por ele. Não seria diferente que no final dos tempos Deus deixasse agora? Não poderia ser diferente. No final dos tempos Deus também daria um profeta. E nós precisamos buscar na história aquele que realmente tem sido um profeta de Deus. E isso nós vamos compreender nos próximos estudos. Como experimentar uma pessoa, como saber se ela realmente é um profeta ou uma profetisa do Senhor. Mas isso a gente vai compreender um pouco mais. A princípio, precisamos compreender isso, que a igreja precisa ter um profeta com o Espírito do Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que conduza, que ajude a esse rebanho a compreender cada vez mais essas verdades bíblicas.
Eu disse a você que hoje seria polêmico, não foi? Está sendo, mas não se preocupe. Você pode examinar tudo na Bíblia e, com certeza, muitas pessoas vão lhe criticar pelas decisões que você vai tomar. Muitas pessoas vão querer falar para você de que isso é errado, de que isso é heresia, mas você pode examinar na Bíblia. Sabe por que muitos vão fazer assim? Porque larga é a porta que te leva para a perdição, mas estreito é o caminho que te leva para a salvação. Muitos têm andado na porta larga porque não querem saber de regras. Regras, muitas vezes, na visão das pessoas, é como se elas fossem um incômodo. Mas já pensou como seria o nosso país ou o mundo inteiro se não houvessem leis que legislassem os países? Da mesma forma é o céu. O céu também tem lei para legislar o céu e todos aqueles que lá habitam. E os cristãos também precisam compreender que as leis celestiais precisam ser obedecidas aqui na terra. Entendeu? Mas vamos lá. Vamos para a 7ª pergunta de hoje, que já está na sua telinha. E ela diz assim: e agora? O que devo fazer? Você conheceu algumas verdades, certo? E agora? O que você deve fazer? Eu posso falar por mim. Eu já fiz. Eu já tomei minha decisão. Mas só você pode falar por você mesmo. Então vamos ler na Bíblia qual é o conselho bíblico para você tomar a decisão hoje mesmo. Olha aí. Atos capítulo 2, 41, ele diz que primeiro você precisa se unir à igreja verdadeira. Sabe o que isso quer dizer? Você vai compreender logo mais. Mas eu não vou ficar aqui com enrolação. Eu não estou aqui para tentar lhe enganar ou tomar o seu tempo à toa. Você precisa tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Você precisa fazer assim como diz o texto de Pedro. Olha ele aí. Permanecer fiel e firme. 2 Pedro capítulo 1, versos de 10 a 12. Se você se manter firme ao lado do Senhor Jesus, automaticamente você vai estar caminhando para o reino dele. Mas se porventura você vacilar, não se preocupe, retorna para os braços de Jesus. Ele está pronto a te receber. Tá certo? Vamos dar sequência aí para a 8ª perguntinha de hoje. Ela diz assim: quais as características da igreja verdadeira? Então vamos lá? Vamos estudar na Bíblia quais são as características da igreja verdadeira. Esses textos de Apocalipse 12, 17 e Ezequiel 20, versos 12 e versos 20, são muito bons para que você possa compreender essa verdade. Então leia junto comigo na sua Bíblia ou em nossa telinha. Vamos lá? Olha aí. Eu vou hoje explicar algumas coisas sobre simbolismos proféticos e você já está vendo aí na sua telinha, para que você possa compreender o significado do que a profecia estava falando. Apocalipse 12, 17 diz assim: irou-se o dragão. Quem era o dragão? Satanás. Por isso que ele está entre chaves aí, para que você possa saber que esse texto não está na Bíblia, tá certo? Mas ele já me deu aí a explicação do que significa dragão, tá bom? Então, irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher, que significa igreja, e foi pelejar contra os restantes de sua descendência. Olha só quem é o restante da descendência da igreja: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você quer ir morar no céu? Você precisa tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Eu sei que, como eu falei anteriormente, é difícil. A gente está acostumado a muitas coisas. Você, meu querido irmão que está desengrejado, ou você que está vivendo em uma mentira, ou você que porventura se decepcionou com alguma coisa, você precisa estar caminhando ao lado desse rebanho. Jesus não te chamou para ficar parado. Jesus não te chamou para se afastar. Ele te chamou para ser um missionário, para ser um servo, para congregar, para estar próximo. É assim que devemos agir, entendeu?
E o texto de Apocalipse 12:17 lhe mostra que a igreja que você deve estar, ela deve sim guardar os mandamentos de Deus. E veja, ela não fala que são 9 ou 11, ou seja lá quantos forem, com alteração. A igreja verdadeira precisa guardar os 10 mandamentos que Deus instituiu. E ela também precisa dar o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ela deve seguir Cristo como seu modelo principal, tá certo? Olha aí, vamos então para o texto de Ezequiel, para que a gente também possa ver o que é que Ezequiel vai falar para mim e para você. Olha aí na sua tela. Também lhes deis os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20, ele diz assim: santificai-os os meus sábados, pois... E o verso 20, ele diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. A igreja verdadeira, ela precisa sim observar também o sábado do Senhor. Não o sábado cerimonial, mas o sábado bíblico, que está instituído nos 10 mandamentos. As cerimônias, como nós sabemos, todas elas já foram encerradas. O seu prazo já chegou ao fim e elas todas se cumpriram. Não precisamos mais seguir rituais, não precisamos mais fazer oferendas, porque o sacrifício perfeito já veio e já foi consumado. Tudo o que eu precisava fazer já foi feito, ou seja, tudo o que Cristo precisava fazer já foi feito, ou seja, eu só preciso aceitá-lo como o meu único e suficiente Senhor e Salvador e seguir os passos que Ele me tem dado. Veja, o texto deixa muito claro, você precisa tomar uma decisão ao lado do Senhor. O texto diz que Ele deu os sábados para que pudesse identificar o seu povo. Ele também continua dizendo que este vai servir de um sinal entre Deus e o seu povo, entre Deus e nós, porque eu também preciso me incluir, né? Então, se queremos ser identificados como o povo do Senhor, não deve-se guardar apenas os 9, mas sim os 10 mandamentos, incluindo o sábado. Esse tem uma ênfase especial, porque ele será o sinal entre Deus e o seu povo. Mas nos próximos estudos compreenderemos mais ainda a respeito desse sinal. Então tenho certeza que você não vai ficar de fora. Mas vamos lá, porque ainda não acabou. A Bíblia fala de algumas coisas que liberta o ser humano. E nós vamos compreender um pouco mais a respeito disso. Mas eu quero que você leia um texto, olha só, especial. Esse texto, ele transformou a minha vida. Quando me deparei com esse texto, eu me questionei imediatamente no como eu estava me comportando, naquilo que eu estava fazendo. Olha aí o texto na sua tela. João 8, versos 32. Que ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que eu gosto desse texto? Porque eu olhei para as minhas mãos, para os meus pés, e eu não vi nada me prendendo. E eu parei e me perguntei, mas do que esse texto está falando? Eu sou livre, eu não sou escravo, eu não estou preso, eu não fiz nada de errado. Eu sou uma boa pessoa, eu gosto de trabalhar e honrar os meus compromissos, eu gosto de ajudar as pessoas. Mas eu ainda assim estou preso? Como assim? E analisando um pouco mais a Bíblia, eu pude perceber que a prisão que me cercava, na verdade, era a prisão do pecado. A Bíblia, ela te liberta do pecado. Esse é o principal ensinamento da Bíblia. Deus veio lhe trazer libertação, mas você precisa conhecer e tomar a decisão de andar segundo o conselho de Deus.
tá certo? Aí você será verdadeiramente livre. E falando de liberdade, vamos começar agora a estudar sobre os 5 pilares principais. Ou seja, toda construção ela tem uma estrutura de sustentação, tá certo? A Igreja do Senhor, ela também tem uma estrutura de firmamento. E essa nós vamos chamar assim, das 5 colunas da verdade. Nós vamos mudando essa tela aí, tá? Esse modelo, e vamos preenchendo ela conforme fomos estudando o texto bíblico, tá certo? Então vamos lá, vamos conhecer qual é a primeira coluna da verdade através do texto bíblico. Olha aí. Primeira coluna da verdade, Jeremias 10, verso 10, diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Quem é, então, a primeira coluna da verdade? O nosso Deus, o nosso Pai eterno. Este é o primeiro pilar da coluna, das 5 colunas da verdade. Então vamos preencher ela? Olha aí na sua telinha. Preenchemos a primeira coluna com o nosso Senhor, o Deus Pai de todos nós. Então vamos para a segunda coluna aí. Olha só. João 14, verso 6 diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A segunda coluna da verdade tem o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém nunca chegará ao céu se não for por meio dele. Ninguém nunca herdará a vida eterna se não for por meio dele. Então vamos lá, vamos preencher a nossa segunda coluna da verdade. Olha aí na sua telinha. A segunda coluna da verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá legal aprender isso, não tá? Faltam mais 3 pilares aí para serem preenchidos. Então vamos lá, vamos dar sequência aí com a terceira coluna da verdade, que está lá no livro de 1 João, capítulo 5, verso 6. Lá nas cartinhas, lá no final da Bíblia, lá perto de Apocalipse. Tá bom? Vamos ler? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Olha aí, então a igreja verdadeira do Senhor, ela também precisa acreditar que o Espírito Santo é, sim, um pilar da verdade. Olha aí, se a igreja não acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, automaticamente essa igreja não está nos princípios bíblicos. Você já pode descartá-la, porque ela não está seguindo os padrões que a Bíblia ensina. E se você quer ir para o céu, você precisa seguir o caminho que está desenhado nesse mapa da vida, tá bom? Mas vamos lá. Vamos então agora para a quarta coluna. Olha aí, João 17, 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o quarto pilar é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se a igreja não está sendo pautada totalmente no ensinamento bíblico, se ela não aborda a Bíblia como verdade e verdade suprema, se ela não aceita a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo e a Bíblia, você já pode ir descartando ela, tá bom? Mas ainda falta mais um pilar e nós vamos conhecê-lo agora, o último pilar. Olha aí. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Salmo 119, verso 151. Entendeu agora? O quinto pilar da verdade, o quinto pilar é
os 10 mandamentos da lei de Deus. Se você crê que Deus é Deus e bota a sua fé nele, você aceitou o primeiro pilar. Se você crê que Jesus também é Deus, é o Filho de Deus e também é Deus, e este morreu por você, você aceitou o segundo pilar. Se você crê que o Espírito Santo é Deus e que este está lhe convencendo do pecado, da justiça e do juízo, você também aceitou o Espírito Santo como o terceiro pilar da verdade. E se você percebeu que a Bíblia é sim a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, assim como os 10 mandamentos é a regra que Deus usará para julgar toda a nação. Se você crê nesses 5 pilares, se você está no canto onde esses 5 pilares são respeitados, amém, permaneça, porque esses pilares aí é a base para que você possa compreender onde está a verdade bíblica, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer um teste. Escolha uma igreja e vamos verificar se ela é a igreja de Deus hoje e aceita cada uma das 5 verdades. Primeiro, Deus. Segundo, Jesus. Terceiro, Espírito Santo. Quarto, a Bíblia. E quinto, os 10 mandamentos. Vamos fazer um teste. Para esse teste, eu vou pegar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja que eu faço parte. E assim, eu posso falar com mais propriedade dela, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer esse teste com a Igreja Adventista. A igreja aceita a Deus como sendo o Criador de todas as coisas? Sim. A igreja também aceita ao Senhor Jesus e seus ensinamentos e o seu sacrifício? Sim. A igreja aceita o Espírito Santo como sendo Deus e responsável por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? Sim. A igreja crê na Trindade, mas a igreja também aceita toda a Bíblia como regra de fé? Sim. E a igreja aceita os 10 mandamentos como sendo a regra que irá julgar toda a humanidade? Sim. A igreja adventista aceita todos esses princípios. Ela entende que Deus sim é Deus, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que a Bíblia é a regra máxima e que os 10 mandamentos é o ponto principal a nos julgar, a nos direcionar. Veja, muitos olham e acham assim, que esses que aceitam os 10 mandamentos estão querendo viver pela lei e que hoje nós vivemos em um mundo onde a graça superabunda. Muitas pessoas, infelizmente, têm interpretado completamente errado a Bíblia. Eu sempre pergunto, então me diz o que é graça? A graça, ela liberta, sim, mas a graça está te libertando daquilo que Deus te deu? Será que é isso? Deus está libertando dele mesmo? Porque se foi Deus que instituiu os 10 mandamentos, como poderia agora ele estar libertando você do seu próprio ensinamento, das suas próprias regras? É estranho isso, não é? A graça, ela precisa transformar a vida do ser humano. E a graça que não transforma, me perdoe ser sincero, mas não é graça, é desgraça. Você precisa olhar para o texto bíblico e aceitar que Deus transforme a sua vida. Você precisa olhar com muita sinceridade para os ensinamentos da Bíblia e por eles fazerem a sua própria aplicação de vida. Se você ainda continuar pegando o pratinho pronto, a gente chama de PF, né? Do seu pastor, do seu orientador, daquela pessoa responsável por lhe ensinar a Bíblia, se ele chega todas as vezes e te dá a papinha ali prontinha, infelizmente, você nunca vai ter autonomia de viver uma vida com Cristo. Sabe por quê? Porque você está vivendo a vida que outra pessoa quer que você viva. Jesus, ele quer ter intimidade com você, tá bom? Então vai lá, pega a Bíblia e faça a sua própria análise do texto bíblico. Contextualiza com outros textos, pega textos paralelos e faz essa análise, tá certo? E eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz quando assim fizer, tá bom?
Olha aí, o que você vai fazer? Você já tomou sua decisão? Você já sabe que caminho seguir? Eu já sei do meu. Eu segui a Igreja Adventista porque essa igreja ela tem e aceita todos estes ensinamentos da Bíblia. Mas você precisa tomar a sua decisão. Você precisa fazer a sua análise. Deixa eu te falar uma coisa. Antes que eu viesse para a Igreja Adventista, eu já participava de outra congregação. Passei 6 anos nessa outra denominação. Passei e tive muitos ensinamentos de pessoas sinceras, pessoas que estavam ali também voltadas a buscar a Bíblia, buscar a palavra de Deus. Mas quando eu me deparei com alguns textos bíblicos, eu percebi o erro. E, sinceramente, não foi fácil fazer a mudança. Muitos amigos ali ficaram e até hoje são meus amigos. Eu sempre fui muito ativo na obra, eu gostava de participar, eu já era diácono da igreja. Iria ser separado para o presbitério. Mas eu não poderia continuar ali depois de conhecer todas essas verdades que eu conheço hoje. Eu tive que tomar a minha decisão. E você também precisa tomar a sua decisão. Analise a Bíblia. Eu passei mais de 1 ano analisando até tomar essa decisão. Talvez você passe mais, talvez você passe menos. Você precisa analisar essas verdades bíblicas, tá bom? E aí, tome a sua decisão de estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas deixa a Bíblia te dar um conselho. Deixa Deus te dar um conselho, tá certo? Então leia comigo um livro de Tiago, capítulo 4, verso 17, que ele diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Se você já aprendeu qual era o caminho, se você já entendeu o que você tem que fazer e seja lá por qual for a sua dificuldade, você ainda não tomou essa decisão ao lado de Cristo, infelizmente você está pecando. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Me perdoe a minha sinceridade, mas eu não estou aqui para te enganar. Eu não estou aqui para ficar te enrolando ou tomando o seu precioso tempo. Eu preciso ser honesto com você em tudo quanto eu tenho que falar, tá certo? Olha aí, você aprendeu como identificar a igreja verdadeira. Primeiro, a verdade ela é misturada com a mentira. Se ela está assim, sai dela, povo meu. É o conselho de Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Se ela só aceita partes da Bíblia, sai dela, povo meu. Não acredita em Jesus? Sai dela, povo meu. Ah, você está sem religião? Você precisa tomar a sua decisão. Se essa que você está não obedece à lei de Deus, você também precisa tomar a sua decisão. O texto bíblico é muito claro, ele diz: sai dela, povo meu. João, capítulo 10, verso 16, diz que haverá um só rebanho e um só pastor. O Senhor Jesus irá juntar todas as suas ovelhas e colocá-las no mesmo aprisco. Você, meu querido e sincero irmão, que tem tomado a decisão de obedecer a Deus, eu sei que Ele está lhe chamando, que Ele está lhe convidando, e só cabe a você tomar essa decisão. No livro de Hebreus 3,15 diz: hoje não endureçais o vosso coração. E Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregar-nos. O desejo de Deus não é que você viva fora da igreja, é que você viva dentro da igreja, mesmo com todas as dificuldades que lá vai existir. Sabe por que tem essas dificuldades? Porque eu estou lá, porque você também estará lá. Ou seja, somos seres humanos imperfeitos, cheios de problemas e de dificuldades, mas contudo precisamos nos manobrar ali dentro, para que assim possamos cada vez mais continuar seguindo conforme o conselho da Bíblia, tá bom? Olha aí, igreja não é o céu, ou seja, sempre haverá pessoas falhas e merecedoras de perdão. Não deixe de congregar. Você não é para sair da igreja.
deve permanecer lá, e lá você irá encontrar paz no meio de tanto tumulto. Lá você vai ajudar a outras pessoas a encontrar também essa mesma paz. Mas agora eu tenho aquele convite especial. Eu quero te convidar a tomar a decisão ao lado de Cristo. Não tome a decisão por mim, examine as Escrituras. Não tome por base o que eu lhe disse, examine de verdade as Escrituras Sagradas. Veja o conselho de Deus para você e só aí é que você vai tomar essa decisão, tá certo? Mas hoje, toma a decisão diante de Deus, lendo assim comigo, ó. Diante da verdade, olha aí, reconheço que Deus tem uma igreja verdadeira aqui neste mundo. Quero ser liberto do pecado e ser justificado por Cristo, o meu Senhor. E decido hoje fazer parte da igreja do Senhor. Se você tomou essa decisão, mantenha-se firme. Muitas coisas vão acontecer para tentar tirar você dessa decisão, do caminho certo. Mas dobra o teu joelho no chão, faz uma oração sincera, põe Deus à prova e eu tenho certeza que o Senhor te ouvirá, responderá e te sustentará na sua decisão, tá bom? Olha aí, o nosso estudo ele chegou ao fim. Não podemos ficar tristes, porque muitas verdades hoje aprendemos e com certeza terão outras verdades que iremos aprender ainda mais, porque amanhã tem mais estudo a se fazer. Mas tome a sua decisão ao lado do Senhor. Estude a Bíblia e deixe que a Bíblia te direcione, tá certo? Vamos orar? Querido Deus e Pai, hoje o estudo ele foi decisivo, não só para a minha vida há muito tempo atrás, como hoje também está sendo para muitas pessoas. E eu quero te pedir humildemente para que cada uma dessas pessoas possam estudar a Tua Palavra com o Espírito Santo e os Teus santos anjos ao lado deles, para que eles possam ter paz ao estudar a Bíblia e tomar a sua decisão. Que eles possam sentir a força do céu lhe impulsionando a tomar a decisão correta para salvar a sua vida deste mundo de pecados. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por tudo que tem nos presenteado com esses estudos bíblicos. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado por ter ficado até aqui conosco. Faz aquele combinado lá, tá bom? Compartilha, deixa like, deixa comentário se for possível, manda para todo mundo aí, tá? Porque a Bíblia precisa ser pregada, o Evangelho precisa ser pregado, porque eu tenho certeza que nem você e muito menos eu queremos continuar aqui nesse mundo que está cada vez mais dando sinal de ser destruído. O Senhor Jesus disse, para que Ele possa voltar, precisamos pregar o Evangelho. Então envie esse vídeo e prega o Evangelho junto comigo, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.